aí para todos vocês. E nós vamos falar de um assunto hoje, né, Covid-19 relacionado ao futebol. A necessidade da volta do futebol pela questão financeira e ao mesmo tempo a preocupação em relação aos protocolos e aos casos, né, confirmados que acontecem no futebol. Fiz um levantamento exclusivo, esse levantamento ninguém fez, dos 20 clubes que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e dos casos confirmados nesses clubes. Tem os números aqui, a gente vai falar sobre isso. Antes, registrar, agradecer a sua participação e pedir para que você, enfim, participe aqui dos nossos vídeos, deixe as suas opiniões, se inscreva no nosso canal, compartilhe aqui os nossos vídeos, acione aqui o sininho para que você possa receber notificações dos novos vídeos, e comente, mande as suas opiniões aqui também, participando, construindo com a gente esse espaço aqui no canal do Lúcio Flávio. Então esse levantamento que eu fiz, exclusivo, hein? Ninguém fez esse levantamento com números oficiais dos clubes, dos 20 times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, do número de atletas infectados pelo coronavírus, pela Covid-19. São casos, confirmados aí desde o início da pandemia, nesses 3 meses. Porque nós já temos alguns clubes que já fizeram 2 até 3 baterias de exames. Alguns jogadores, muitos, são assintomáticos. Alguns, os exames identificaram que eles tiveram a Covid-19 em algum momento. Não significa que eles estão, neste momento, infectados, mas são jogadores que ao longo desses 3 meses tiveram a Covid-19. E com esses dados oficiais dos clubes, cheguei a esse levantamento. São quase 100 jogadores dos 20 clubes que vão jogar a Série A infectados em um momento ou outro com a Covid-19. Repito, a maioria já está treinando, alguns ainda seguem isolados, alguns clubes que começaram esses protocolos anteriormente, como é o caso do Grêmio, do Inter, do próprio Flamengo, esses jogadores que tiveram essa infecção já voltaram, obviamente, aos treinamentos. Os números oficiais apontam que 77 jogadores dos 20 clubes da Série A em algum momento estiveram com a Covid-19. Tem aqui a relação de todos, o líder é o Corinthians, que identificou 21 jogadores do total de 27 profissionais do elenco do Corinthians. 8 deles ainda não estão treinando, continuam isolados. Depois o Vasco da Gama, que nesse período identificou 19 jogadores em um momento ou outro com a Covid-19. Depois, na sequência, o Bahia, 7 jogadores, Botafogo 5, depois São Paulo e Palmeiras com 4 jogadores identificados com a Covid-19, Flamengo 3, Goiás 3, o Coritiba 2 casos, Sport 2, Fortaleza também 2. Na sequência, Santos com 1 caso, Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará também com 1 caso, esses clubes. Além do Fluminense, que também tem um caso aí confirmado. 3 clubes não registraram nenhum caso de Covid oficialmente desde que estão fazendo esses exames. O Inter de Porto Alegre, o Red Bull Bragantino e também o Atlético Goianiense. E o único clube que não forneceu essas informações, não torna público as informações, é o Atlético Paranaense, que fez baterias de exames, já voltou aos treinos presenciais, mas o Atlético não informa oficialmente se algum jogador foi infectado pela Covid-19 ou não. Então, 77 jogadores oficialmente dos 20 clubes que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente expandir um pouco esse protocolo para os outros profissionais que participam do dia a dia no clube de futebol, profissionais da comissão técnica, outros profissionais ali dos bastidores, esse número chega a 124 profissionais. Então, entre jogadores, membros da comissão técnica e outros profissionais, fisioterapeutas, massagistas, médicos, esse número chega a 124 infectados nos clubes dos 20 times que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente que é um número grande, o universo é bem maior, obviamente, mas é um número que preocupa. Felizmente, em relação aos jogadores, nós não temos nenhum caso grave, a maioria dos jogadores são assintomáticos, outros ficam ali em isolamento por 2 semanas e já voltam às atividades. Nós não temos registros de casos graves entre os jogadores que tiveram complicações, jogadores que tiveram, por exemplo, que ser internados. Isso não tem. Porém,
né? Se a gente pegar o universo todo do futebol, a gente tem outros casos graves, né? Inclusive aquele caso do Flamengo, né? Que o massagista lá no início da pandemia, infelizmente, veio a óbito. Então, claro que é uma situação muito grave que atinge também o futebol. E aí, né? Esse drama dos clubes, né? Com mais de 3 meses sem futebol, com poucas receitas, com patrocinadores sumindo, né? A necessidade de se voltar a jogar, né, para criar receita, para trazer de volta os patrocinadores, sócio-torcedor, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo essa preocupação. Será que os protocolos, né, que os clubes estão implementando são suficientes, né, para evitar essa contaminação no ambiente do futebol? Realmente é uma questão muito preocupante. De um lado, a necessidade de voltar a jogar, mas em quais condições? É o momento para voltar? Mesmo com os protocolos, a gente tem muitos casos aqui, como a gente relatou, realmente a contaminação é muito grande. O que é que você acha? Deixa o seu comentário aqui, né, no nosso post. Você acha que é o momento de voltar? Que tem que esperar um pouco mais? Ou o futebol já tem condições de ser praticado? Os protocolos que os clubes estão implementando são suficientes, né, para evitar que outros jogadores, que outros profissionais sejam contaminados pela Covid-19? Então realmente é uma encruzilhada que os clubes do futebol brasileiro vivem nesse momento. Agora, é claro, a gente tem que deixar aqui isso de uma forma muito transparente. A primeira questão é a saúde, né? É a vida humana, e é essa preocupação que todos nós que trabalhamos no futebol, que estamos envolvidos no futebol, temos que abraçar. Primeiro a saúde, primeiro a vida humana, primeiro a garantia, né, de todas as condições, sem risco para nenhum profissional que trabalha no futebol, no dia a dia, dentro dos clubes e, claro, em torno do futebol. Por isso a preocupação inicial tem que ser sim a saúde e a vida de todos nós. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo aí.